Oi pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco mais a transição demográfica, porque é um tema recorrente no Enem e no vestibular seriado da UPE. É um fenômeno interessante de se estudar em população e demografia, por isso que é importante a gente dar uma atenção especial para eles, tá bom? Espero que vocês curtam a nossa aula de hoje, tá? Se você gostou, dá um linkzinho aí de gostei, e se tiver algum comentário ou alguma dúvida, por favor, vocês podem falar pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá bom? Estou sempre à disposição para a gente debater e não ficar nenhuma dúvida para vocês, ok? Entende-se por transição demográfica a oscilação das taxas de crescimento e variações populacionais. Esse conceito ele foi elaborado ainda em 1929 por Thomson, para contestar matematicamente a teoria demográfica malthusiana. Vou só abrir um parêntese aqui e falar um pouco sobre Malthus, né? Ele desenvolveu uma teoria dizendo que a população mundial não poderia crescer muito, porque os insumos e necessidades, os alimentos, por exemplo, não acompanhariam esse crescimento. Então, necessariamente, a fome seria uma consequência do excesso de pessoas no mundo, tá bom? Essa teoria de Malthus ela foi derrubada porque hoje a gente já sabe que com o advento da tecnologia, com o avanço da medicina, né? Enfim, com todo esse aprimoramento, a população ela consegue ter uma qualidade de vida, desde que ela tenha, né, uma criação de renda e uma distribuição de renda igual, uma distribuição de renda, eu não diria mais igual, né, mas justa, tá? Então, a questão da fome não está atrelada ao número de pessoas que nós temos no mundo, e sim a falta de uma distribuição de renda justa que faça com que essas pessoas alcancem e consigam comprar seus alimentos. Então veja só, esse conceito de transição ele foi elaborado para contestar essa teoria de Malthus, que a gente vai estudar melhor depois, por definir que não há um crescimento acelerado da população, mas sim oscilações periódicas, né? Um período de crescimento muito alto, com uma baixa, né? E depois volta a crescer de novo. São essas oscilações que alternam crescimentos e desacelerações demográficas, podendo envolver inclusive estágios onde a gente vai ter estabilidade. Por exemplo, o Japão passa por essa estabilidade demográfica hoje, tá bom? Depois de um período de transição. Para melhor compreender o conceito de transição demográfica, é necessário ter noção de alguns conceitos demográficos, tais como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Aqui você já vê embaixo que a transição demográfica ela passa por três grandes fases, tá bom? Mas na verdade a gente vai ter 4 estágios principais com 3 grandes fases. A gente vai ter a primeira fase com o regime demográfico tradicional, que é pré-transição, geralmente de crescimento. Depois a gente vai ter o apogeu, né, da transição demográfica, com o crescimento natural caindo. E por fim a gente vai ter um regime demográfico moderno, pós-transição, que é a estabilidade, tá bom? A Revolução Industrial e a transição demográfica. A principal referência histórica para a elaboração dessa teoria foi a Revolução Industrial e a consequente constituição da sociedade moderna de consumo. Por que a sociedade moderna de consumo vai surgir após a Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial vai ofertar mais produtos e vai ofertar também empregos com salários, permitindo que as pessoas possam receber uma remuneração no final do mês e possam consumir cada vez mais. Em tempos anteriores a esse, as taxas de natalidade e mortalidade eram continuamente elevadas, demarcando um período de relatividade e estabilidade demográfica. Por quê? Antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma taxa de natalidade muito grande, mas também tinha uma mortalidade muito alta. Tanto é que a expectativa de vida era baixa. Isso porque nós não tínhamos uma medicina tão avançada, certo? A gente não tinha tanta tecnologia, tanto investimento. Hoje em dia a gente tem uma medicina bastante avançada, e quando você tem renda suficiente, você consegue fazer tratamentos e prolongar por um bom período a sua vida, a sua expectativa de vida, tá? E isso só foi possível com a Revolução Industrial. Porém, com a modernização dos países, hoje considerados desenvolvidos, né, países centrais, houve uma melhoria significativa nos padrões sociais de desenvolvimento, elevando a expectativa de vida e, consequentemente, declinando as taxas de mortalidade.
o que foi responsável por um súbito aumento da população em um curto espaço de tempo. E aí a gente vai ter oscilando de novo para crescer, tá? Fases da transição. Dividiu-se as oscilações entre mortalidade e natalidade, considerando o desenvolvimento das sociedades industriais, em 4 estágios principais. Para melhor compreendê-los, a gente vai dar uma olhadinha nesse gráfico aqui abaixo. Então a gente tem um regime demográfico tradicional, natalidade e mortalidade ali, ó, juntas, né, alta, tá certo? Com a taxa alta. E aí depois a gente vai ter a primeira fase, que é a redução da mortalidade e do crescimento acelerado. Então a mortalidade reduz e o crescimento passa a ser acelerado. Na segunda fase da transição demográfica, a gente vai ter uma redução da natalidade e vai ter um crescimento moderado. E, por fim, o regime demográfico moderno vai ter uma estabilidade, tá? Mas com baixo crescimento demográfico, ok? No primeiro estágio, observa-se característica de crescimento das sociedades tradicionais, em que a natalidade e a mortalidade são elevadas, o que contribui para um tímido, quase nulo crescimento demográfico. Essa característica é predominante em países essencialmente rurais, existindo atualmente apenas em algumas nações subdesenvolvidas. E aí vale destacar que passam ainda pelo primeiro estágio de transição demográfica alguns países da África, tá bom? E alguns países da Ásia também. O segundo estágio assinala o desenvolvimento industrial, econômico e social das populações. É o estágio característico da modernidade, quando há o rápido decrescimento das taxas de mortalidade, elas estão caindo, enquanto as taxas de natalidade vão demorar a cair. Graças a isso, nesse período, o crescimento populacional vai ser bem acelerado, porque as taxas de natalidade estão demorando a cair, né? Estão nascendo muitas pessoas, mas a de mortalidade está caindo, então o saldo vai ser positivo. Esse segundo estágio corresponde à primeira fase da transição demográfica que eu destaquei no gráfico que a gente viu aqui atrás, né? Já o terceiro estágio demarca o desenvolvimento urbano, a difusão de métodos contraceptivos e a queda das taxas de natalidade, que se relacionam sobretudo à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Esse terceiro estágio hoje, por exemplo, o Brasil passa por ele. Boa parte da Europa também, alguns países da América do Norte, alguns países da América do Norte também está passando por esse estágio, né? Onde a gente vê a mulher mais inclusa, mais inserida no mercado do trabalho e os métodos contraceptivos muito mais evolutivos, o que faz aumentar, né, a prevenção e diminuir a taxa de natalidade. Com isso, a fecundidade vai diminuir e o crescimento demográfico vai manter-se em um nível moderado. Podemos dizer que o Brasil se encontra nesse período de sua evolução populacional, assinalada pela segunda fase da transição demográfica do gráfico. Então já é um sinal preocupante, nós estamos entrando em estabilidade. E preocupante por quê? Porque a economia vai precisar de mão de obra. E talvez no futuro, não tão distante, o Brasil precise importar mão de obra para isso, tá bom? Por fim, no quarto estágio, observa-se em regime demográfico considerado moderno, com baixas taxas de natalidade e mortalidade, com o crescimento demográfico próximo do zero. Países, em sua maioria centrais e desenvolvidos, estão nesse momento. A Alemanha, a França, a Inglaterra, né, passam por esse momento da transição demográfica. E a geração Baby Boom, o que seria isso, pessoal? É que é o seguinte, após o término da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, as forças aliadas venceram os alemães, os italianos e os japoneses. Os Estados Unidos, como vencedores, conheceram uma elevada evolução político-financeira e conseguiram elevar as condições de vida de sua população. Ou seja, as forças aliadas conseguiram vencer, né, os alemães, italianos e japoneses, e eles tiveram, como resultado disso, um certo avanço tecnológico, certo? E também tiveram ganhos financeiros, e especialmente na questão financeira, os Estados Unidos lucrou bastante com o término da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, essa evolução, esse crescimento político-financeiro, especialmente dos Estados Unidos,
favoreceu a melhorar as condições de vida, a qualidade de vida da população norte-americana. Então, a gente teve nesse período, pós-Segunda Guerra nos Estados Unidos, o que nós chamamos de geração baby boom, ou seja, houve uma explosão, né, de natalidade, da taxa de natalidade e de crescimento. Com o período de guerra terminado, a população começou a produzir uma grande quantidade de filhos, sobretudo entre os anos de 1946 e 1964, fenômeno denominado de geração do baby boom ou baby boomers. Muitos demógrafos consideraram esse período como uma forma espontânea da sociedade de repor as perdas das pessoas mortas durante os conflitos internacionais. Então era uma questão meio sentimental também, meio psicológica das pessoas para conseguirem de uma forma bem natural repor essas perdas de vidas durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então a gente teve um baby boom que nada mais foi do que um crescimento populacional exorbitante, tá bom? Influenciado também por uma alta do poder aquisitivo, né, da qualidade de vida que alguns países aliados aos Estados Unidos tiveram no final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Assim, da mesma forma que aconteceu nos estágios já acima mencionados, esse rápido crescimento demográfico ocasionado pelo aumento da natalidade e pela baixa mortalidade foi seguido por um período de queda dos números de gravidez e a consequente redução das taxas de crescimento populacional nas gerações seguintes. Observa-se, desse modo, mais um exemplo de transição demográfica, em que um período de explosão do número de pessoas é sequenciado por um período de estabilização demográfica. Então, o que a gente tem? Basicamente, um período pré-transição demográfica é quando você vai ter um crescimento da taxa de natalidade e de mortalidade. Aí depois a gente vai vir para a primeira fase da transição demográfica, onde a taxa de natalidade mantém-se alta e a taxa de mortalidade mantém-se baixa, então o crescimento ainda permanece. Na segunda fase a gente vai ter um declínio dessa taxa de natalidade, tá bom? E o crescimento vai começar a cair. E o pós-transição demográfica é quando você vai ter uma estabilidade na taxa de crescimento populacional, porque a taxa de natalidade e de mortalidade estão em baixa, que é por esse estágio, por exemplo, que passam os países desenvolvidos centrais. Então, os países subdesenvolvidos, podemos dizer que eles ainda estão no período pré-transição demográfica e primeira fase, onde a gente vai ter um crescimento muito grande da taxa de natalidade e de mortalidade. Os países emergentes em desenvolvimento estão na segunda fase ou no terceiro estágio, como a gente queira chamar, da transição demográfica, onde a gente vai ter uma redução da taxa de natalidade e uma redução consequente da mortalidade. Mas aí a gente vai ter uma expectativa de vida alta e a população ainda vai estar crescendo, mas não tanto quanto nos dois estágios anteriores. Isso vai caracterizar os países em desenvolvimento, os países emergentes, como é o caso do Brasil. Mas os países centrais desenvolvidos vão estar num momento diferente, onde a gente vai ter o equilíbrio da taxa de natalidade e de mortalidade e uma consequente estabilização nesse crescimento, com casos inclusive de crescimento negativo, como é o caso de alguns países da Europa. Tá bom, pessoal? Era isso que a gente tinha para falar sobre transição demográfica. Prestem bastante atenção, porque uma ou duas questões do Enem e o seriado da UPE, eles cobram bastante esse tema, tá bom? Até a próxima aula.